noite, bom dia, boa tarde, turma do canal Avemática. Vamos ver mais uma questão do Enem de 2025? Tranquilo, né? Então vamos ver a questão 142, uma questão que envolve interpretação de gráfico. Um assunto que já comentei algumas vezes, é fundamental tanto para atividades acadêmicas, como é o caso, como na sua vida profissional. É muito importante saber fazer uma interpretação de gráfico. Então, vamos superar essa questão do Enem de 2025, questão 142, caderno 5, amarelo. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos ver o enunciado então da questão 142. Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que, após iniciarem a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória em incursões de respirações por minuto, RPM, em relação ao tempo em minuto de um praticante avançado, em que F1 representa a frequência no instante T1, no qual se inicia a prática meditativa, e F2 a frequência no instante T2, a partir do qual esta se estabiliza durante a meditação. Então temos ali o gráfico, certo? A partir do instante T1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória em relação ao tempo. Temos 5 opções: mantém-se constante, é diretamente proporcional ao tempo, é inversamente proporcional ao tempo, diminui até o instante T2, a partir do qual se torna constante, diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre T1 e T2, quanto após T2. Ok? São essas opções. Muito bem. Essa é uma questão onde você vai, digamos assim, fazer uma análise visual, né? Você vai olhar aquele gráfico e vai interpretar ele. E é muito simples de fazer nessa questão, então, porque ela tem 2 pontos, T1 e T2, e uma característica muito clara no gráfico. Tá? Então, vamos fazer uma análise item a item. Tá? Quem já tem assim uma prática melhor na análise do gráfico, só no bater o olho no gráfico já sabe qual é a opção que está correta. Tá? Qual das opções é a correta. Beleza? Mas aqui vamos fazer passo a passo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. O importante está ali, ó, a partir do instante T1. Eu vou marcar T1 no gráfico. É a partir deste ponto T1 que a análise vai ser feita. Tá? O que ocorre antes de T1 não é problema. Tá? Então, você pode esquecer a primeira parte do gráfico. Segundo, a opção A está dizendo assim, ó, mantém-se constante. A opção A, o gráfico entre T1 e T2 não é constante. Ele está numa descendente. Então a opção A está errada. Passei ali um tracinho vermelho. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos ver aqui a opção B. É diretamente proporcional ao tempo? Não, não é proporcional. Ele não é diretamente proporcional. Ele é uma curva. E essa curva está com um comportamento logo após o T1 e tem outro comportamento próximo de T2. Então, a opção B também não é verdade. Vamos ver, então, a opção C. É inversamente proporcional ao tempo. É a mesma situação, não é? Se ela fosse inversamente proporcional, né, não teria essa condição de T1 para T2. Tá? Pelo contrário, ela está tendo um comportamento diferenciado, próximo de T1 e próximo de T2. Então essa também está fora. Ok, pessoal? Muito bem.
Vamos ver agora a opção D. Diminui até o instante T2. De T1 para T2, realmente ele diminuiu. Okay? A frequência estava em F1 e F1 é maior que F2. Okay? Então, de T1, o tempo foi passando até chegar no T2. Quando chegou no T2, a frequência é uma frequência 2 e a frequência 2 é menor que F1. Então, isso, a primeira parte aqui é verdade. A partir da qual se torna constante. A partir de T2, poderia ser qualquer tempo maior que T2, o valor da frequência sempre é F2, então é constante. Isso é uma verdade. Então vamos marcar a opção D de Dinamarca. Mas vamos ver a opção E também. A opção E diz o seguinte: diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre T1 e T2, quanto após T2. Não, ele não diminui após T2, ele é constante. Tá? E a redução não é proporcional. Então, a opção E também não é válida, pessoal. Chamamos o gabarito, parari, parará, e o gabarito diz o seguinte, questão 142, desculpe, opção D de Dinamarca. Pessoal, mais um ponto na conta. Tranquilo? Bem simples de resolver, né? É visualizar T1 com F1, T2 com F2, verificar ali, fazer um S meio que invertido, há uma redução e depois de T2 é constante. Então, realmente diminui de T1 para T2 e a partir do qual se torna constante. Isso é uma verdade. Pessoal, ficamos por aqui. A gente se encontra no próximo evento. Abraço, até lá.